As imagens são recentes, casos registrados ao longo da semana, prisões. É o dia a dia da polícia. E baseado nessas imagens que a gente resolveu trazer à tona um tema muito discutido, por vezes polêmico, que é a questão da audiência de custódia. É comum a gente ouvir a sociedade dizer, ou pelo menos alguns, ele vai preso, mas depois a justiça solta. Até as próprias autoridades que efetuam a prisão, às vezes questionam. Hoje, a gente está recebendo aqui o professor Kleber Pinho, mestre em Direito na UFMT e conhece esse assunto como ninguém. Eu espero até que eu consiga aproveitar ao máximo o conhecimento do professor para poder levar até você que está aí do outro lado. O que de fato é audiência de custódia, professor? A audiência de custódia, ela nasceu, primeiro, para analisar os direitos fundamentais daquela pessoa que foi presa. Essa prisão, meus amigos, pode ser qualquer espécie. Pode ser prisão em flagrante, pode ser uma prisão preventiva, temporária, pode ser até prisão civil daquela pessoa que deve alimentos. Olha que interessante. Toda pessoa é necessária essa presença à autoridade judicial. E o Supremo, o CNJ não tinha fundamento legal, porque não tinha lei. O que o CNJ fez? Ele buscou na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é uma convenção internacional, aqui no sistema americano, né, de proteção aos direitos humanos, e lá na convenção fala dessa apresentação imediata à autoridade judicial. O SNJ, baseado nisso, estabeleceu a audiência de custódia, essa realização de imediato. Ele colocou um prazo de 24 horas, que assim, feita a prisão, é necessária a apresentação do sujeito à autoridade judicial. Sabe aonde foi realizada a primeira audiência de custódia? Onde? Aqui no Mato Grosso. Tivemos a primeira audiência de custódia, foi feita aqui no nosso estado do Mato Grosso. O ministro, à época, Lewandowski, que era o presidente do Supremo, veio em Mato Grosso para lançar a audiência de custódia. Quem está presente nessa audiência de custódia? Como é que funciona o trâmite? Vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Lembra que eu disse anteriormente que ela nasceu lá numa ação quanto ao sistema carcerário, né? Então, queira ou não queira, um dos objetivos dela é desafogar o sistema carcerário. Porque hoje, dados do sistema penal brasileiro, do Infopem, a superlotação se dá por grande parte de presos provisórios, são aqueles caras que não foram condenados ainda. Então, a audiência de custódia também, quer não quer, ela tem esse objetivo de filtrar. Mas vamos lá. O sujeito chegou à delegacia, foi feita uma prisão em flagrante. A polícia foi, identificou o sujeito em frente a uma boca de fumo, realizando tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. É preso em flagrante delito. Flagrante, inclusive, vem do latim flagare. Flagare é que está em chamas, está pegando fogo. É visual que está sendo realizado o crime. O sujeito, a autoridade realiza a prisão e leva... Prisão não, a gente chama de apreensão, captura. Porque, na verdade, a prisão flagrante vai ser realizada depois de ser documentada. Já explico para você. É levado até a delegacia. Na delegacia, o delegado vai ouvir primeiro o condutor, é quem fez a prisão. Normalmente é a guarnição, o chefe da guarnição realiza a condução. Depois disso, é ouvido duas testemunhas. Também, normalmente, os policiais servem como testemunha. Inclusive, o que fez o condutor, ele também pode ser testemunha. A lei fala em necessidade de testemunhas. Então, no mínimo, 2 pessoas já basta. O auto de prisão tem que ser bonitinho, porque pode gerar ilegalidade se não estiver redondinho com esses requisitos. Depois disso, é ouvido a vítima e, por fim, é ouvido o preso, o flagranteado. Bacana? Beleza. Feito isso aí, é feito o auto de prisão em flagrante. E aí o sujeito recebe uma nota de culpa, que é realizado, ele vai saber qual é o crime que está sendo imputado e quem foi a autoridade que foi a ele presa, que fez a prisão, e ele é remetido para a audiência de custódia, que é transportado pelo sistema penal, o policial penal, o agente penitenciário, o policial penal que realiza o transporte. É levado até a presença do magistrado. Na audiência tem que estar presente o juiz, um promotor de justiça, se ele não tem advogado, a defensoria pública. Os 3 diante do preso, diante do juiz. Interessante, meus amigos, que o juiz, nesse ato, ele não faz perguntas a respeito do fato criminoso. Ele não pergunta se você cometeu o crime, se você estava traficando. Ele não pergunta para o sujeito se você estava traficando, não faz essas perguntas. A pergunta aqui se prende apenas quanto à prisão. Você foi torturado? Houve maus tratos em você? Você apresenta alguma lesão? Por quê? Inclusive, nessa audiência, não pode se fazer presente o policial que fez a prisão.
Não pode? Não pode. Nem se for uma prisão preventiva, como eu disse anteriormente, pode ser qualquer prisão, nem o policial civil que está realizando a investigação daquele crime. Não pode. Não pode se fazer presente. Pelo fato de que, óbvio, que é uma... Mas e daí se o preso resolve mentir para o juiz ali, sabendo que não estão os policiais, fala, ó, eu fui maltratado psicologicamente, não tem o policial ali para poder se defender? Aí nós temos o quê? Que não quer dizer que automaticamente aquele policial já é tido como condenado. Não. A partir daquela situação, o juiz com aqueles autos, né, o que foi estabelecido e é gravado, é realizado para uma perícia, depois disso, o sujeito é passado por uma perícia, e nessa perícia pode ser constatado a lesão. Daí que poderá ser realizado uma ação futura contra aqueles agentes policiais. Aí você vai me dizer, professor, mas espera aí, criminoso que está no cara que está lá, o cara é criminoso, professor, o cara sempre vai mentir em favor dele. A grande parte das audiências de custódia entende que o sujeito, ele sabe disso, que se caso ele imputar um falso crime a alguém, se o sujeito ele mentir a respeito da situação, ele pode ser responsabilizado por outro crime. Aquele que move o Estado por uma situação que não existe, esse sujeito pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Então o juiz fale, mas saiba o seguinte, se você realmente mentir em uma situação que não existe, você comete um crime. Professor, eu entendi, a Constituição garante isso, direito, né, para todos, independente se ele é considerado pela sociedade um criminoso ou não, ele tem o direito da defesa. Mas só a fala dele é levada em consideração nessa audiência de custódia? Existem hoje técnicas, existem pessoas que estudam as ações, às vezes a fala da pessoa, às vezes uma escrita, às vezes a postura que a pessoa, nós sabemos disso, o corpo fala, né, a leitura visual, então tudo isso pesa. Por isso, inclusive, né, foi discutido, já abrindo já um leque aqui, que se era possível a realização da audiência de custódia via videoconferência. Grande parte do Brasil, principalmente a parte da defesa, os advogados, a Defensoria Pública, a OAB, disse não. Por quê? O juiz precisa desse contato físico, o juiz precisa olhar. E o preso, o flagranteado, ele tem o direito da presença. Ele tem o direito de estar presente diante do juiz e falar o que aconteceu. E na videoconferência, essa intimidade da colheita da prova, ela fica prejudicada. É diferente de olhar para você à distância, numa tela fria de um computador, do que estar presente, sentindo ali, às vezes, o cheiro, às vezes a mão do sujeito está tremendo, às vezes a postura dele, o cruzado das pernas, e o juiz tem essa expertise de observar isso. Às vezes acontece que, pode ser que seja um miliciano, esteja determinando o sujeito, e ele está omitindo aquela lesão para que não aconteça nada com a família dele. Tudo é possível dentro dessa área. Então, teremos perícias técnicas para serem realizadas. A decisão final ali do juiz, se vai liberar... Perfeito. Então, vamos lá. Fez realizar a prisão, fez o auto de prisão em flagrante, levou ele para a presença do juiz, diante do advogado, fazendo a parte de defesa, o promotor de justiça, a acusação, e o magistrado. O magistrado, ele, depois de ouvido todo mundo, ouvindo as partes, aquisitações, o juiz vai decidir. Primeiro de tudo, a decisão do juiz, que está estabelecida no Código de Processo Penal, e hoje a audiência de custódia está no Código de Processo Penal por força do pacote anticrime, primeira decisão, o juiz sempre vai observar a liberdade. Primeiro ele olha, essa prisão seguiu todos os critérios, lembra que eu falei para você lá do auto de prisão flagrante? Tem que estar tudo certinho, seguiu todos os critérios, a prisão realmente é legal? Se a resposta for positiva, a prisão é legal, então não ocorrerá o chamado relaxamento. Relaxamento, até o nome diz, relaxamento é relaxamento. Relaxa-se uma prisão ilegal. Automaticamente o sujeito já está liberado. Não tem nenhuma, digamos, alguma obrigação a mais. Bacana? Beleza? Veja, o processo não acabou aí. Às vezes as pessoas têm essa ilusão, né? Tem um professor, o cara matou ontem, já está solto na rua. É que ele foi submetido à audiência de custódia, o juiz não fez a conversão por alguma situação jurídica e o sujeito saiu. Mas não quer dizer que o processo acabou. Na verdade, o processo vai continuar. Ali só foi a fase inicial, embrionária, que é a parte investigativa, vai se desenrolar o inquérito, depois vai vir a justiça e lá na frente vem a sentença condenatória a transitar julgada. Então a pessoa tem que lembrar que existem duas espécies de prisão. A prisão depois da sentença condenatória e a prisão que é feita durante o processo. E na custódia o juiz pode converter a prisão realmente em flagrante, que foi realizada, em preventiva. Aí a preventiva ele vai ficar preso. A preventiva não tem prazo estabelecido pela lei, mas fala que em 90 dias o juiz
que estiver, tem que analisar ela. Todo preso, ele tem o direito constitucional, o direito subjetivo, de ter a presença diante de um juiz, estar presente diante de um juiz. Então, é um direito dele. Eu tenho que conferir, o Estado tem que conferir isso a ele, que é essa audiência, podendo gerar, se não ofertado, a ilegalidade dessa prisão e podendo gerar até um habeas corpus. E vale também para o menor de idade, infrator? A audiência de custódia para o menor infrator segue um outro rito. A audiência do menor de idade, na verdade, o adolescente infrator, né, porque de 12 completos até 18, comete ato infracional sujeito a uma medida socioeducativa. Bacana? O menor de 12 anos completo, não comete ato infracional. Uma criança de 11 anos, ela não comete, se ela matar alguém, ela não comete ato infracional. A ela ser aplicada um outro sistema, mas não há internação de uma criança. Né? Então, esse sujeito ele é apresentado primeiro ao promotor de justiça. É um outro rito. Até se quesitaram, para o adolescente, não precisa dessa presença do juiz? Não. Lá no adolescente, ele é apresentado para o promotor. O promotor, ele se faz, às vezes, do juiz, nessa situação do infrator. Porque ele vai decidir se ele pode aplicar uma remissão, se ele pode aplicar outra medida para poder liberar o sujeito de imediato já, o adolescente infrator. Mas eu gostaria de saber a opinião do senhor. Mesmo diante de todas as explicações, muito esclarecedoras, eu tenho certeza que a população entendeu, ainda que talvez não concorde. Mas o senhor também considera 100% eficiente esse formato da audiência de custódia ou falta melhorar? Precisamos melhorar muito o sistema de audiência de custódia? Sim, é necessário. Eu sou plenamente a favor pelo fato de que existe um sistema legalista. Não é só no Brasil que se adota a audiência de custódia, ela é uma audiência que é realizada praticamente por todo mundo. Então, inclusive, essa audiência de custódia ela é aproveitada para muitos atos. Porque grande parte dos criminosos, às vezes são pequenos crimes, que às vezes, se não realizado audiência de custódia, não é feito filtro e esse sujeito acaba ingressando dentro do sistema carcerário. E aí, parceiro, depois que entrou no sistema carcerário, há uma grande influência das facções criminosas e é uma realidade no Brasil. Então, pelo estado de coisa inconstitucional que eu disse lá atrás, que o Supremo já reconheceu. Então, nesse sentido, eu sou a favor realmente da audiência de custódia, que ela seja mais efetiva, que inclusive na audiência seja possibilitado realizar instrumentos, para que, se for o caso, antecipar. Olha, já não vamos nem esperar o processo continuar. Veja que você é primário, é o primeiro que me cometeu, então já vamos determinar aqui. Daqui você já vai sair com um acordo. Se você cumprir, acabou o processo, não precisa ir para a justiça. Porque acontece o quê? É a morosidade. Às vezes, a culpa, às vezes, não é nem às vezes do magistrado. Às vezes tem muitos processos, às vezes tem processos que podia ser resolvido isso antes, ali mesmo na audiência. Então, eu sou plenamente a favor da audiência de custódia, que sejam realmente realizadas essas blindagens, é claro, com responsabilidade, analisando sempre respeitando a ação do policial, que realmente, como eu digo, reforço, é gloriosa e merece toda a nossa atenção, toda a nossa proteção. Mas a justiça tem que ser feita para os excelentes profissionais, também para aqueles péssimos. Então, realmente, a norma tem que existir de forma plena, mas, digamos assim, como eu disse, antecipar, otimizar. Já estamos aqui, já vamos adiantar, já vamos realizar aqui, vamos fazer um acordo e já vamos realizar isso, determina a prisão, sai, não sai, cumpre a pena e já resolve ali para que possa ganhar tempo e o juiz possa realmente se preocupar com aqueles processos realmente que merecem uma maior atenção, os crimes hediondos, outros mais, e aí realmente estabelecer uma pena justa para aquele condenado, para aquela pessoa que realmente merece a mão pesada da espada da deusa Têmis, da justiça.